A paz do Senhor a toda a Igreja Batista Remaná de Educandário e aqueles que porventura nos ouvem, aquele abraço em nome de Jesus. Ó amada Igreja Batista Remaná de Educandário, que saudade! Mas aqui estou pegando esse rápido espaço para anunciar para vocês algo muito importante. Importante porque a Bíblia nos ensina assim. Hoje, sexta-feira, é comemorado a Paixão de Cristo. E no domingo, Jesus ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Então nós estamos na Páscoa, onde todos os povos estão a comemorar. Eu gostaria de deixar uma rápida palavra para vocês, porque eu bem sei que todos vocês também conhecem que a Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, não tem nada a ver com chocolate, mas também não entendo porque é uma festa cristã. E eu quero responder, talvez, essas indagações dos amados irmãos. Vocês sabem que nesse mês nós comemoramos a nossa libertação. Que libertação é essa, pastor? Libertação do pecado através de um sacrifício feito na cruz do Calvário. Sim, é isso mesmo. Estou falando da Páscoa, data em que comemoramos a ressurreição de Cristo Jesus e a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno. Que nós já conhecemos, ele derrotou Lúcifer na cruz, o diabo. Então eu entendo, e vocês também entendem, por todo o mundo, pessoas de todas as crenças, ou melhor, crenças, celebram do seu jeito esse tempo de renovo, porque para nós é um renovo, que simboliza a passagem da morte para a vida. Amém, queridos? Mas como eu entendo, será que realmente nós sabemos o verdadeiro sentido da Páscoa? A Páscoa não é nem deve ser considerado só um momento de celebração. Não. Com bacalhau no prato, troca de ovos de chocolate. Sinceramente, eu não sou contra de maneira alguma essas tradições. O que eu estou dizendo é que devemos lembrar as pessoas sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, falando da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele fez por nós. A primeira Páscoa aconteceu há milhares de anos, quando o povo de Deus estava sendo escravizado lá no Egito, assim diz a palavra de Deus. E esse Deus maravilhoso teve misericórdia e decidiu libertar o seu povo através de Moisés. Mas Faraó não queria deixá-los ir embora, endureceu o seu coração. Por isso, Deus enviou as 10 pragas para tentá-lo mudar de ideia. E como Faraó endureceu mais ainda, então o Senhor decidiu ferir todos os primogênitos do Egito como forma de castigo. Porém, queridos, para o seu povo, os israelitas, Deus deu uma ordem. E essa ordem, eles deveriam sacrificar um cordeiro para cada família e assim teriam a proteção. Mas só que eles tinham que
obedecer aquilo que o Senhor estava a ordenar. Eles tinham que passar o sangue desse cordeiro na porta de cada casa, nas ombreiras e na testeira, para quando o destruidor chamado morte passasse, não entrasse na casa que tivesse sido marcado pelo sangue na porta. Isso está em Êxodo 12, de 1 a 14. Daí vem o termo Páscoa. E no hebraico, essa palavrinha chama-se pesar, com H mudo no final, que significa pular além da marca, passar por cima, ou ainda no sentido de poupar. Sendo assim, eles foram protegidos da condenação e da morte através do sangue do Cordeiro que foi morto. Então, queridos, eu quero que vocês entendam, da mesma forma, muitos anos depois, Deus enviou o seu Filho Jesus, o Cordeiro Santo, para ser morto na cruz. E o seu sangue aspergido sobre os nossos pecados nos traz salvação, nos traz proteção, nos traz livramento e vida. Então, amados, a Bíblia diz, está escrito que Deus sempre amou a humanidade, porém, todos nós o desobedecemos e pecamos, com isso fomos condenados à morte eterna. E como não podemos pagar essa dívida, jamais, precisamos então de um cordeiro, e esse cordeiro tem que ser puro, sem pecado, sem máculas, para nos livrar da condenação da morte eterna chamada inferno. E Jesus é esse cordeiro. Diga aleluia. Então, João Batista, quando viu aproximando dele, ele disse em João 1, 29, permita-me ler. Ele disse assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se fez homem, morreu para nos salvar e ressuscitou. E todo aquele que nele crê e recebe como Senhor, recebe o seu sacrifício e se arrepende dos seus pecados, querido, recebe o sangue dele sobre a vida. E ele agora tem livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais fazer nenhum sacrifício, nenhuma penitência, pois tudo já foi consumado lá na cruz. O preço já foi pago por nós na cruz. Jesus é a verdadeira Páscoa e nada e ninguém pode substituí-lo. A Páscoa, querido, é um tempo para lembrarmos do amor e da misericórdia de Deus. É o momento de buscarmos uma mudança na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de falar. Por isso, precisamos abandonar o pecado. A falta de fé é tudo que nos afasta do Senhor. Devemos crer nas promessas de Jesus. Foi isso que ele disse em João 10, 10. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Foi isso que ele disse. Nós não podemos mais nos conformar com as coisas deste mundo, queridos. Mas sim, permitir que sejamos
transformado a cada dia pela palavra de Deus. Jesus foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia para o quarto dia, e ele fez isso para que pudéssemos crucificar a nossa natureza pecaminosa e também ressuscitamos para a vida que Deus tem para nós. Isso nos dará a vida eterna. Gálatas 6:8 diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, queridos, nós precisamos entender esse plano tremendo de Deus e pregar a verdadeira Páscoa. Sim, não estou pedindo para vocês não desfrutar de uma boa bacalhoada, muito pelo contrário, é uma delícia comer um bom chocolate, aleluia! Mas, queridos, nós temos que pregar a palavra de Deus, a verdadeira palavra, o que isso nos faz a referendar. Quais áreas, talvez, da sua vida precisa da ressurreição hoje? Por exemplo, o que você deixou morrer dentro de você que precisa renascer o quanto antes? Talvez aquela festa alegre que você fazia quando estava na presença de Deus, quando estava para buscar a face do Senhor, quando estava para louvar o Senhor. Talvez você precisa ressuscitar a alegria de viver, a paz, a sua fé, os seus sonhos, a esperança, o otimismo, o perdão. Lembra disso? O amor próprio ao próximo. E tantas outras coisas que a Bíblia nos ensina. Ao responder essas variáveis, você estará dizendo: Senhor Jesus, agora eu entendo o verdadeiro motivo da sua morte e ressurreição. Por favor, transforme a minha vida hoje, agora. Porque eu declaro, eu creio em Ti como meu único e suficiente Salvador. E agradeço por me dar a oportunidade de me tornar filho de Deus através de Cristo Jesus, morto na cruz. E eu confesso que Ele é o meu Senhor, único e suficiente Salvador. Enfim, querido, deseja mesmo que nessa data tão especial, você e eu, ou nós, sejamos restaurados e motivados a buscar, dia após dia, as coisas do alto. Sempre desfrutando da graça de Deus, que nos perdoa, que nos corrige, que nos ama e nos dá salvação através do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então, querido, a nossa Páscoa é a nossa libertação do Egito, é a nossa libertação do pecado, é a nossa libertação da carne, porque nós fomos crucificados com Cristo, mas também nós fomos ressuscitados em Cristo através dele, e é por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós temos esperança, por isso que nós cremos, por causa dessa Páscoa que a Bíblia penetrou e impetrou em nós, e nós cremos. E o mais interessante de tudo, Deus recebeu o sacrifício de Jesus por mim e por você. Essa é a nossa Páscoa. Que Deus abençoe você e que você pregue a verdadeira Páscoa. Comemore, claro, a nossa libertação, mas não esqueça, as pessoas que nos ladeiam
precisam ver uma nova vida em nós. Quer dizer, Cristo em nós é a esperança da glória. Que Deus os abençoe. Permita-me agradecer esse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, todos esses amados, queridos, que estão a ouvir a tua rápida palavra aqui, eu quero te pedir, intercedendo por ele, que eles sintam verdadeiramente a Páscoa do Senhor, onde eles estiverem, e que eles sejam, Senhor, tocados por ti, a pregoar essa verdade. Nós fazemos isso porque cremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe e até já. E não esqueça, às 18 horas nós teremos o nosso culto no domingo. Até lá. Amém.